Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre equação do segundo grau, tá certo? Só que a gente vai falar de soma e produto de raízes de equação do segundo grau, muito interessante. Na aula de hoje, a gente vai aprender a como escrever uma equação do segundo grau conhecendo suas raízes. Ou seja, a partir dessas raízes dadas, a gente vai montar uma equação do segundo grau. E também a gente vai aprender a calcular as raízes de uma equação, conhecendo apenas a soma e o produto das suas raízes, tá certo? Na aula anterior, a gente estudou como calcular, como encontrar as raízes de uma equação utilizando Bhaskara. Muito importante, você tem que saber disso aqui. Entretanto, há algumas equações que é mais fácil, mais prático e mais rápido você calcular as raízes pela soma e o produto, tá? Então fica bastante ligado nessa aula, é bem interessante e vai nos ajudar muito com o nosso conteúdo de equação de segundo grau. Tudo bem? Pega todo o seu material e vem para a aula. Fiz uma experiência e descobri algo incrível. Mostre para nós o que você descobriu. Aqui são vocês estudando, né? Muito curiosos. Então veja o seguinte, sabemos que a equação geral do segundo grau é ax² mais bx mais c igual a zero. Beleza. A gente já conhece isso daqui, não é verdade? É a forma reduzida da equação do segundo grau, certo? Através da fórmula de Bhaskara, as raízes podem ser encontradas assim. Não é verdade? Eu vou ter o x1 ou x', x2 ou x2 linhas. Nós vamos desenvolver dessa forma. Menos b mais ou menos raiz de delta. Veja que tudo que está aqui se refere quem? Ao nosso delta, tá? Então, só está de uma forma mais direta. Sobre 2a. E para encontrar o x duas linhas, aqui a gente vai utilizar o sinal de menos. Também é o valor do nosso delta. Então, veja o seguinte. Se a gente somar essas duas raízes aqui, x1 e x2, o que vai acontecer? A gente vai somar esses valores, tá bem? Como os denominadores são iguais, a gente pode colocar no mesmo denominador, tá certo? No mesmo denominador, conserva o denominador e soma os numeradores. Quando a gente realiza essa soma, veja que esses valores são opostos. Então, a gente cancela, não é isso? Vai ficar aqui menos b e menos b. Menos b mais menos b, menos 2b sobre 2a. Simplificando, dividindo 2 por 2, vai ficar como menos b sobre a. Beleza. Então, veja o seguinte. A soma de duas raízes, a soma das raízes de uma equação de segundo grau é dado por menos b sobre a. Professora, mas quem é esse b e quem é esse a? São os coeficientes da sua equação, b e a, tá certo? Perfeito. Então, segura aí, olha. A soma das raízes da equação, como é que eu encontro a soma das raízes da equação? Fazendo menos b sobre a. Beleza. Vamos testar então. Determine as raízes de z² menos 7z menos 30 igual a zero. Olha só, aqui é só para você conferir. Veja o seguinte. Quais são as raízes dessa equação? Vamos inicialmente aqui encontrar essas raízes de forma pelo Bhaskara, tá certo? Só para a gente conferir isso aqui. Então, como é que você faria primeiro? Primeiro você calcula o discriminante, que é b² menos 4 vezes a vezes c. Quem que é b? Menos 7. Menos 7² menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 30. Menos 7² menos 7² dá 49. 7² 49, menos por menos dá mais. 4 vezes 30, 120.
Isso aqui vai ser igual a 169. 49 mais 120, 169. Tudo bem? Pronto. Então, nosso discriminante aqui, nosso delta é 169. Agora, vamos encontrar as raízes. Pela formulazinha, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Quem é o menos b? Quem é o b, na verdade? B é o menos 7. Menos 7. Mais ou menos raiz do nosso delta. Quem é o nosso delta? 169. Sobre 2 vezes a, quem é o a? 1. Então, nós vamos ter que... Vou colocar aqui um pouquinho mais para baixo. Eu vou só apagar aqui, para eu obter mais espaço. Vou colocar esse resultado aqui, ó. 169. Beleza? Então, nós temos que menos por menos dá mais, então fica 7, mais ou menos, raiz quadrada de 169 é 13. Tá certo? Veja, 2 vezes 1, 2. Aí aqui agora a gente vai calcular para o mais e para menos. Com mais, x' ou x1, tanto faz. Não, no nosso caso aqui, eu estou usando o x, mas a nossa incógnita é o z, tá? Então, vamos trocar aqui. A gente já é tão acostumado a usar o x que nem preste atenção. Ó, como eu estou trabalhando com o z, então, eu não vou usar x, né? Eu vou usar o z, que a minha incógnita é z. Meu z' vai ser, primeiro com mais, 7 mais 13, 20. 20 dividido para 2 igual a 10. Certinho? Vem aqui. 7 menos 13, tá? Sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. 7 menos 13, o sinal do maior é negativo, dá 6. Dividido para 2. Igual a menos 3. Muito bem. Vejamos aqui. Eu tenho a minha raiz z' e a minha raiz z duas linhas, tá certo? Minha z' ou z1, vou usar z1 porque aqui eu coloquei z1. Meu z1 é 10 e a minha raiz z2 é menos 3. Então, vamos verificar. Quanto que dá a soma dessas raízes? Z1 mais Z2. Z1 é 10, mais Z2, que é menos 3. 10 mais por menos, menos 3, igual a 7. Beleza? Beleza, tudo bem. Ok, professora. Agora, a gente fez isso utilizando a fórmula resolutiva do Bhaskara, né? Encontramos as raízes e somamos as suas raízes, perfeito? Veja o seguinte, eu vou te dar agora a soma das duas raízes utilizando a regra que encontramos. Qual foi essa regra? A regra aqui, a soma de duas raízes, se eu colocar aqui Z1 mais Z2, é igual a menos B sobre A, certo? Então, é isso. Z1 mais Z2 tem que ser menos B sobre A. Veja o seguinte, Z1 mais Z2 é menos B sobre A. Daí, vamos substituir os valores. Quem que é B? B é menos 7, tá? Então, tem o menos da fórmula aqui fora e menos 7 entre parênteses. Não esqueça que é para poder fazer o jogo de sinal, tudo bem? Sobre 1, que é o valor de A. Então, meu B é menos 7 e meu A é 1.
Perfeito. Substituímos. Nós temos que menos b sobre a é igual a 7, correto? Por quê? Menos por menos dá mais. 7 dividido para 1 vai dar 7, viu? Olha só. Então, em vez da gente encontrar as raízes para poder realizar a soma, eu já posso fazer isso direto pela formulazinha da soma de raízes. Qual é a fórmula da soma das raízes? Menos b sobre a. Então, coloca aí na sua cabeça, tá? Sempre quando falar em soma de raízes, você está falando aqui, ó, menos b sobre a. A soma das suas duas raízes é menos b sobre a. Não é que deu certo? Lógico que deu certo, tá certo? Deu muito certo. Então, a gente vai utilizar essa soma de raízes para encontrar também as raízes, determinar, tá certo? Porque aqui eu posso saber qual é a soma das raízes sem conhecer as raízes, apenas aplicando a fórmula, tá certo? Agora é com você. E aí, compreendeu? Vamos ver se você compreendeu. Determine a soma das raízes das equações. Perfeito. Professora, eu preciso desenvolver, calcular as raízes aqui com delta? Não. Não precisa porque eu estou te pedindo o quê? Só a soma das raízes. Eu não quero saber quais são as raízes ainda. Eu só quero a soma das raízes. E como é que você encontra? Eu vou determinar a soma das raízes por um S. A soma das raízes é igual a quem? Menos B sobre A. Já gravou isso? Ótimo, perfeito. Já gravou isso, então pronto. A soma das raízes, ou se você não quiser usar o S de soma, você pode usar as raízes, tá? Como eu tenho a incógnita x, minhas raízes vão ser x1 e x2. Então, x1 mais x2 é menos b sobre a. Quem que é b? B é menos 9. Olha o parêntese para separar aqui os sinais, tá bom? Sobre a, quem que é a? 9. Perfeito. Então, eu vou ter menos por menos dá mais. 9 sobre 9, que é igual a 1. Ok. Então, a soma das raízes dessa equação é igual a 1. Perfeito? Vem aqui comigo na letra B. Qual a soma das raízes dessa equação, onde a incógnita é y? Veja, a mesma forma, a soma das raízes sempre eu vou dar por menos b sobre a, tá certo? Nesse caso aqui, como a incógnita é y, eu vou chamar das minhas raízes y1 mais y2, igual a menos b sobre a, não esquece desse sinalzinho, menos b sobre a, quem que é b? 4, e quem é a? Também 4. Como aqui eu não tenho outro sinal, conservo o sinal de menos, 4 dividido para 4 dá 1. Então, eu sei que a soma das minhas raízes é igual a menos 1. Perfeito? Compreendeu? Então, o que você tem que lembrar aqui? Tá? E gravar na sua memória, agora na sua mente, que você pode calcular a soma das raízes sem conhecer as raízes através dessa formulazinha. Soma das raízes é igual a menos b sobre a. Então, fica com isso daí, tá bom? Grava isso que a gente vai utilizar bastante. Ok, continuando a nossa aula, a gente vai falar agora sobre produto de raízes. Já falamos sobre a soma, tá? Encontrar a soma das raízes de uma equação. E agora a gente vai ver sobre o produto. Então, da mesma forma aqui, olha só, vocês aí discutindo, conversando e descobriram algo incrível. Vamos ver o que foi. Vocês, se multiplicar as raízes da equação, o que acontece? Nós sabemos que a raiz da equação eu encontro por essa fórmula, né? Menos b mais ou menos raiz de delta. Esse é o nosso discriminante delta, que é b ao quadrado menos 4ac, sobre 2. Então, se eu multiplicar as duas raízes, o que vai acontecer? Então, aqui eu estou só resolvendo
tá certo? Multiplico os numeradores e denominadores. Como no numerador há um produto de soma pela diferença, tá? A gente estudou isso em produtos notáveis, então eu posso resolver isso de alguma forma mais rápida, tá certo? Então, nós ficamos dessa forma aqui, certo? E chegamos que x1 vezes x2 vai ser igual a b ao quadrado menos b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Retirando aqui os parênteses, tá bom? Vamos retirar os parênteses, o que a gente vai ficar? B ao quadrado menos B ao quadrado mais 4AC. Simplificando, vou simplificar, são opostos, então B ao quadrado com menos B ao quadrado vai embora, vai ficar só 4AC sobre 4A ao quadrado. Perfeito? Agora vamos simplificar de novo. 4 por 4 dá 1, vai embora também. A com A ao quadrado, então o A aqui no numerador some, fica um A no denominador e permanece o C no numerador. E chegamos ao resultado de C sobre A, tá? Tudo isso aqui é só demonstração de como o produto das raízes é encontrado, tudo bem? Então, se eu multiplicar as minhas raízes da equação, eu vou encontrar C sobre A. Quem que é C e quem é A, professora? Também são os coeficientes da equação dada, certo? Então, essas letrinhas vão sempre representar os coeficientes da equação. Perfeito. Então, veja só, para a soma, você já sabe que a soma, eu encontro ela por menos B sobre A, não é isso? E o produto, nós vamos encontrar com C, com a fração C sobre A. Perfeito? Muito bem. Vamos testar com a mesma equação. A gente já encontrou as raízes dessa equação, z ao quadrado menos 7z menos 30 igual a zero. E a gente viu que as raízes são menos 3 e 10, tá certo? Então, é o seguinte, se eu multiplico as raízes dessa equação, ou seja, se eu multiplicar menos 3 vezes 10, quanto que eu vou encontrar? Menos 30, correto? Menos 30. Perfeito. Então, aqui seria daquela forma, encontrava as raízes pelo discriminante, tá? E aí, multiplico os valores das raízes. Utilizando a regra encontrada, ou seja, que regra foi encontrada? A do produto. Eu posso representar o produto com um P, ou eu também posso representar com as incógnitas dadas pela equação, tá certo? Ou pode ser P ou as incógnitas. Que em alguns casos vai ser necessário a gente fazer dessa forma, né, para encontrar as raízes. Então, vamos logo nos adaptando. Eu posso dizer que é P, produto, ou representar o produto das raízes com as incógnitas, tá certo? Isso daqui vai ser igual a C sobre A. Já colocou aí na mente? Já aprendeu? Perfeito. Então, vamos tentar encontrar esses produtos, neste caso aqui, como nossa incógnita é Z, o produto Z1 e Z2 vai ser igual a quanto? A C sobre A, que é igual a quanto? Quem é C? C menos 30. Sobre A, quem é A? 1. Ou seja, menos 30, o mesmo valor que a gente encontrou. Tudo bem? Agora com você, vamos colocar em prática esse produto das raízes. Veja o seguinte, determine o produto das raízes na equação. Novamente, professor, eu preciso calcular as raízes para poder determinar o produto? Não, porque eu só quero o produto das raízes, eu não estou te perguntando quais são as raízes, tá certo? Eu só quero o produto. Então, novamente, olha, com as mesmas equações. Como minha incógnita aqui é o x, eu vou ter que x1 vezes x2
que serão as raízes, é igual a quanto? É igual a C sobre A. Ora, quem que é C? C é o termo independente. 2A, o termo que acompanha a variável x ao quadrado, que é 9. 2 nonos. Dá para simplificar 2 nonos? Não. Então, o produto das minhas raízes serão 2 nonos. Perfeito? Aqui, da mesma forma, minha incógnita é o y, então vou usar y1 vezes y2, tudo bem? Da mesma forma, o produto é representado por C sobre A, tá certo? Veja bem, quem que é C? O termo independente menos 3 sobre A, que é 4. Dá para simplificar essa fração? Não. Então, está resolvido. O produto das raízes dessa equação é menos 3 sobre 4. Perfeito? Muito bom. Vem aqui comigo. Pausa o vídeo, tá? E tenta fazer se você ainda não tentou. Determine a soma e o produto das raízes dessa equação. 2y ao quadrado menos 3y mais 1 igual a 0. Perfeito. Olha só que legal. Agora ele está querendo que você determine a soma, tá bem? E determine o produto. Olha, é bem simples, você só precisa ter isso em mente, tá bom? Quando eu estiver falando de soma, eu vou encontrar com essa formulazinha, menos b sobre a, tá certo? Quando eu estiver falando de produto, como é que você vai encontrar? Exatamente, C sobre A. Não tem erro, é bem simples. Grava isso daqui na sua mente, que vai ser muito interessante. Perfeito, né? Já aprendeu? Bacana, então tranquilo. Professor, eu preciso calcular as raízes? Não, porque eu não estou pedindo as raízes, eu só quero saber qual é a soma e qual é o produto das raízes. E para isso a gente já tem uma formulazinha bacana aqui. Então, ó, veja, como minha incógnita é o y, eu vou determinar a soma escrevendo assim, y1 mais y2. Professor, eu poderia botar só o s? Poderia, né? Mas eu estou escrevendo dessas duas formas porque em alguns casos a gente vai precisar utilizar assim, tá certo? Perfeito. E o produto y1 vezes y2. Perfeito. Professora, quem é a soma das raízes? Menos b sobre a. Muito bem. E quem é o produto das raízes? C sobre a. Certinho. Então, eu preciso sempre ficar repetindo? Não, você vai repetir até que você consiga fixar bem na sua mente, tá certo? Enquanto isso, repete sim, porque fica melhor para aprender. Certinho. Vamos agora substituir. Menos, tá? Da formulazinha. Quem é meu B? Menos 3. Então, ó, parêntese para separar os sinais, que a gente vai fazer jogo de sinal. Quem é o A? 2. Certinho. Ok. Menos por menos dá mais, fica 3 positivo sobre 2. Dá para simplificar essa fração? Não, então já está irredutível. A soma das raízes dessa equação é igual a 3 meios. O produto é C sobre A, vamos substituir os valores. Quem é C? 1 e quem é A? 2. Pronto. Não dá para simplificar, perfeito. Então, temos aí o produto dessas raízes menos, 1 meio, e a soma dessas raízes, 3 meios. Perfeito. Compreendeu? Então, já sacou aqui, né? A gente vai agora utilizar a soma e o produto para encontrar as raízes de uma equação. Ou seja, em vez de calcular, eu posso conseguir determinar quais são as raízes, conhecendo a soma e o produto, tá? Porque aqui a gente está conhecendo o quê? A soma das raízes e o produto das raízes. Mas as raízes em si, eu não sei quais são, tá certo? E isso a gente vai aprender.
Tudo bem. A partir de agora, a gente vai começar a entender como que essa soma e o produto de raízes vai me ajudar a determinar quais são essas raízes, tá certo? Então, veja o seguinte. Uma equação do segundo grau é da forma ax² mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, beleza? A gente já sabe disso. Veja o seguinte. Assinale o par de números que são raízes de uma equação do segundo grau, cuja soma das raízes é menos 7. Então, olha a soma, menos 7. E o produto é 12. Onde o coeficiente de x² é igual a igual a 1. Certinho? Então, vamos recolher as informações. Olha só, nossa soma é menos 7. E o produto é igual a 12. Então, veja bem. Dentre esses pares de números que temos aqui, 2 e 6, menos 8 e 1, menos 3 e menos 4, quais desses pares de números satisfaz essa condição? Que me diz que a soma dos números, ou seja, quando eu somar 2 mais 6, 2 mais 6, 8. E 2 vezes 6, 12. Satisfez aqui nossa condição? Do produto, sim, agora da soma, não. Então, esses dois números aqui, eles não são interessantes, não vão satisfazer. Pronto, só focar aqui um pouco melhor agora sim. Tá certo? Aí vamos testar agora com esse par de números aqui, esses dois números. A soma menos 8 mais 1. Menos 8 mais 1, nós temos que menos, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, então 8 menos 1 vai dar menos 7, menos 8 mais 1, menos 7. Menos 8 vezes 1 dá menos 8. Também não satisfaz essa condição. Olha, agora aqui a soma deu o mesmo valor, só que o produto não. Então, vamos verificar aqui. Menos 3 mais menos 3. Sinais iguais, soma e conserva... Desculpa, menos 3 mais menos 3 não, que é um 4. Sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. 3 mais 4, 7, conserva o sinal de menos, menos 7. Menos 3 vezes menos 4, no produto, mais por menos dá mais, 3 vezes 4, 12. Perfeito. Então, a gente encontrou aqui nosso par de números que satisfaz essa condição, onde a soma de menos 4 mais menos 3, mais menos 4 é igual a menos 7, e o produto menos 3 vezes menos 4 é igual a 12. Então, satisfaz, esse é o par de números. Ou seja, o que significa que se essa é a soma e o produto das raízes de alguma equação, é porque menos 3 e menos 4 são as raízes dessa equação, tá certo? Então, tá começando a entender como aqui a gente vai utilizar soma e produto das raízes para determinar quais são as raízes dessa equação. Ou seja, nós já determinamos e encontramos aqui as raízes de uma equação, tá? Sem nem conhecer a equação, só conhecendo a soma e o produto dessa equação. Não é interessante? Vem aqui, ó. Determine a soma e o produto das raízes dessa equação. Soma e produto. Então, isso aqui já tem que estar bem claro na sua mente, perfeito? Soma. Quem é a soma? Menos B sobre A. E o produto? C sobre A. Certo? Então, fixa bem isso na sua mente. Dessa equação. Qual é a soma dessa equação? Menos B. Quem que é menos B? Quem que é B, na verdade? É o menos 6, botar aqui em parêntese,
sobre A, que é 1, tá? Então, vai ser igual a mais por menos dá mais, 6 dividido para 1 vai dar 6. Então, a soma é igual a 6. E o produto? O produto é C sobre A. Quem que é C? Menos 7 sobre A, que é 1. Então, eu vou ter aqui menos 7 sobre 1, menos 7. Então, a soma é igual a 6 e o produto igual a 7. Então, se você quisesse determinar as raízes dessa equação, você ia procurar, perguntar quais são os dois números que somado dá 6 e multiplicado dá menos 7. E aí você ia por teste, escolher dois números para verificar qual par de números satisfaz essas duas condições. Qual é a soma das raízes dessa equação? Eu já sei que a soma é menos b sobre a. Quem é b? 4. Então, menos 4 sobre a, que é 3. Dá para simplificar? Não. Então, a soma é menos 4 terços. Produto. O produto é c sobre a. Quem é c? 1. E quem é a? 3. Então, nós temos aí menos 4 terços para a soma e 1 terço para o produto das raízes, certinho? Então, neste momento, você já tem que estar aí na sua cabeça, na sua mente, o que significa a soma e o produto das raízes e como encontrá-las, tá certo? Se você ainda não compreendeu, pausa o vídeo, assiste novamente, vai com calma, tá? Vai por partes, para você compreender. Se a soma das raízes da equação x² menos 2k menos 3x menos 2 é igual a 0, se igual a 0, na verdade, se a soma dessa equação é igual a 7, determine o valor de k. Então, preste atenção, vai ter muitas questões desse tipo, tá? Quando eu falar em soma das raízes, você automaticamente vai se lembrar disso daqui, né? A soma S é igual a menos B sobre A. Ok, menos B sobre A. Mas ele está dizendo que a soma é igual a 7. Então, eu sei que menos B sobre A, eu posso escrever que menos B sobre A é igual a 7. Porque ele disse que a soma é 7, então eu vou substituir esse S por 7, tá certo? Olha só na nossa equação. Vamos identificar os coeficientes. Quem é o coeficiente de A? O coeficiente de A é 1, né? O que está aqui. Quem é o coeficiente B? O coeficiente B é 2k menos 3, ou seja, é tudo que está acompanhando a variável x. E o coeficiente C, menos 12. Certinho? Muito bem. Observa que o K está representando quem? O lugar de B. O K não, o 2K menos 3 representa o lugar do B. E eu tenho o valor aqui de A. Então, basta que a gente substitua esses valores, olha. Menos. Quem é B? B representa 2K menos 3. Certinho? Sobre A. Quem é A? 1. Perfeito. Isso é igual a quanto? Igual a 7, porque a soma é igual a 7. Certo? Então, veja o seguinte. Fazendo jogo de sinal. Menos por mais, menos 2k. Menos por menos, mais 3, igual a 7. Denominador 1 aqui, nem precisa a gente estar mexendo com ele. Muito bem. Como ele quer saber o valor de k, olha só, a gente ficou numa equação de primeiro grau. Vamos só isolar o valor de k. Passo 3 para o segundo membro, ele vai negativo, tá certo? Colocar aqui para cima. Deixa eu circular aqui, para você ver que não tem nada a ver agora com o que a gente está fazendo.
Muito bem, então eu tenho menos 2K igual a 7 menos 3, 4. Vamos isolar o valor de K, 4, vai ficar menos K igual a 4 sobre 2. 4 dividido para 2 dá 2. Como a variável que ela não pode ficar negativa, a gente multiplica por menos 1 e o nosso K fica positivo e o 2 fica negativo, tá certo? Então, qual é o valor de K? Menos 2. E isso conseguimos determinar através da soma das raízes dadas, tá? São questões típicas de soma e produto de raízes, tá certo? Então, em geral, as questões que vão vir para você, não vai vir simplesmente te dar uma equação e te pede a soma e o produto, né? Isso aqui é só para você compreender e saber utilizar. Geralmente, as questões são dadas dessa forma. Questões que for fazer, se você for fazer a prova do Instituto Federal, provavelmente vai vir dessa forma aqui, certo? Então, aprende a utilizar soma e produto. Na equação, o produto de suas raízes é 1. Determine o valor de P. Veja só, outro tipo de questãozinha. Aliás, no mesmo estilo, mas agora com o produto. Então, quando falar em produto de raízes, o que vem à sua mente? Eu sei que o produto P é igual a C sobre A. Muito bem, tá? Ele está dizendo o quê? Que o produto é 1. Então, você já põe essa informação aqui, ó. Quem é o produto? Das raízes C sobre A. E isso é igual a 1. Perfeito. Agora, veja bem. Onde que está o P? O P está justamente ocupando o lugar do C, que é o termo independente. Eu tenho o valor de A, então eu tenho tudo. Vamos só substituir, olha. O C, quem é o C? 4P. Quem é o A? 4. Isso é igual a 1. Tranquilo, não é? Olha só, 4P sobre 4, nós podemos simplificar essa fração e temos que P é igual a 1, certo? Ok. Então, utilizando soma e produto, a gente tanto pode determinar as raízes da equação, como também a gente pode determinar os coeficientes da equação, a gente pode determinar a equação, tá certo? Então, são vários tipos de questões que vão se apresentar para vocês, tá? Envolvendo soma e produto. Por isso que é importante você entender o que isso significa e aplicar. Tipo, quando falar em soma, você já sabe, representa ela aqui e olha, e provavelmente você vai substituir os valores. Ele te dá a soma, você vai encontrar um valor de A ou de B, ou ele te dá para você encontrar outros termos, tá? Utilizando soma e produto. Perfeito? Muito bem, então o valor do nosso P aqui, muito tranquilinho, foi igual a 1. Em uma equação de segundo grau, a soma de suas raízes é 5. Olha só, o segredo, você ir ler, vai ler a questão, né, e depois volta recolhendo as informações. A soma é 5. Então, você já pode identificar isso como, o que é a soma? É menos B sobre A, que é igual a 5. E o produto dessas raízes é igual a menos 14. Então, o produto é C sobre A, que é igual a menos 14. Certo? Sabendo que o coeficiente do termo em x quadrado é 1, ou seja, quem é o coeficiente do termo de x quadrado? É o valor de A, correto? Então, já tem o coeficiente A. Qual é essa equação?
Com todos esses dados, então, ele quer saber quem é essa equação. Daí, você sabe o seguinte. Deixa eu colocar para cá. Esse 1 é o valor de A. Você sabe que a nossa equação é dada da seguinte forma. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Certinho? Perfeito. Você já sabe quem é A, que é 1, certo? Então, falta quem? Para eu determinar a equação, eu só preciso saber quais são os coeficientes. Eu já sei que A é igual a 1. Então, eu preciso saber quem é o valor de B. E preciso saber quem é o valor de C. Ora, professora, como que a gente vai determinar os coeficientes B e C? Utilizando a informação que ele nos deu. Aqui eu posso determinar o valor de B pela soma e pelo produto o valor de C, certo? Então, veja o seguinte, se ele disse que a soma, que é dada por menos B sobre A, é igual a 5, e eu sei quanto que vale A vale 1, não é isso? Então, eu tenho que B menos B vai ser igual a 5, fazendo meus por extremos, A vezes 5, 5A. Como A é igual a 1, 5 vezes 1, menos B vai ser igual a 5. Só que veja o seguinte, a variável está negativa. Então, a gente precisa que ela fique positiva, tá? Nesse caso, a gente multiplica por menos 1 e temos que B vai ser igual a menos 5. Ou seja, B que era negativo fica positivo, 5 que é positivo fica negativo. Então, aqui eu já tenho o valor de B, certo? Agora, onde tem C? No produto. Ele disse que o produto C sobre A é igual a menos 14. Substituindo os valores, você quer encontrar o valor de C, eu vou só fazer a mesma forma aqui, passar logo para cá. C vai ser igual a menos 14A. Nós já sabemos que A é igual a 1. Então, menos 14 vezes 1, C vai ser igual a menos 14. Perfeito. Nós temos a equação. Eu sei quem é A, sei quem é B e sei quem é C. Então, qual é a nossa equação? X ao quadrado, porque A é 1, o 1 não vai aparecer aqui, não precisa ficar evidente. X ao quadrado, quem que é B? Menos 5, tá? Menos 5, X, e é C, menos 14, igual a 0. Então, essa é a nossa equação. Compreendeu? Muito interessante, tá vendo? Então, com soma e produto, a gente pode determinar a equação, a gente pode determinar as raízes, a gente pode determinar os coeficientes. Então, essas questões vão ser abordadas de forma diferente, mas que você pode resolver com esse conhecimento de soma e produto de raízes. Determine a soma e o produto das raízes das equações do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0 a seguir. Perfeito. Aqui ele só te pede a soma e o produto, nada mais. Então, bem simples, bem bacana. Você já sabe que a soma é dada por quem? Menos b sobre a, e o produto é dado por c sobre a. Preste atenção nos sinais, tá? Muito cuidado com os sinais. O b aqui é negativo, então menos 7. Essa questão aqui, novamente, eu estou prestando atenção que é a mesma. Então, vocês já sabem, aqui é 7. Menos por menos dá mais, 7 dividido para 1 dá 7. C sobre A, menos 30, que é o valor de C, sobre A, que é 1, menos 30.
Certinho? Então, a soma, 7, e o produto, menos 30. Da mesma forma, quem é a soma? Agora eu não vou nem ficar repetindo essa fórmula, tá? Sei que a soma é menos B sobre A. Então, menos da fórmula, quem que é B? Menos 12 sobre A, quem é A? 4. Menos por menos dá mais, 12 sobre 4. Uma fração é uma divisão, 12 dividido para 4, 3. Então, a soma dessa equação é 3. Das raízes dessa equação é 3. Quem é o produto? O produto é C sobre A. Quem é C? 9 e A, 4. Não dá para simplificar, perfeito, 9 quartos. Certinho? Tranquilo. Descubra o produto das raízes da equação x ao quadrado menos 3mx mais 4m igual a zero, sabendo que a soma de suas raízes é 6. Então tá, então não desespera. Primeiro, vamos interpretar a questão e tirar os dados que ela nos dá. Primeiro, eu quero que você faça o quê? Descubra o produto das raízes. Qual é o produto? Então, nosso produtozinho aqui, P, que é dado por quem? C sobre A. Então, se eu descobrir quais são esses coeficientes de C e A, eu sei qual é o meu produto, porque o produto é dado por C sobre A. Tudo bem? Dessa equação. Sabendo que a soma de suas raízes é 6. Outra informação, ele diz que a soma, que eu sei que é menos B sobre A, é igual a 6. Certo? Perfeito. Então, vem aqui. Olha a equação que a gente tem. Eu quero saber quem é meu produto, que é C sobre A. Vamos tentar aqui substituir esses valores. Quem que é C? O termo independente, 4m. A é 1, então nem precisa aparecer. Eu sei que o meu produto, então, vai ser 4m, tá? Mas esse m eu não sei quanto vale. Então, vamos ver o que essa outra informação nos dá. Eu sei que a soma é igual a menos B sobre A, que é igual a 6, certo? Vamos substituir aqui os valores. Quem que é B? B é menos 3m. Sobre A é 1 também, não precisa aqui aparecer, igual a 6. Menos por menos dá mais, 3m igual a 6. Olha que bacana. Quanto que vai ser m? M, 6 dividido para 3, m é igual a 2. Perfeito. Se eu encontrei o valor de m, eu encontro meu produto, porque meu produto é 4m, tá? Então, como eu sei que o meu produto é igual a 4m, que a gente já determinou lá no início, meu produto, então, vai ser 4 vezes 2, e o produto será igual a 8. Perfeito, tá? Bem simples, mas que você precisa ter uma boa interpretação da questão para poder recolher todas as informações que ele dá e saber utilizar, tá certo? Que aqui, no caso, ele não está te pedindo o valor de M, ele quis saber o valor do produto. Então, o começo é você determinar quem seria esse produto, o que está faltando para você encontrar esse produto. Ou seja, a gente substitui os valores de C, que é 4M, e o valor de A, que é 1. Tá? Então, 1 no denominador, tá tranquilo? P, o produto é igual a 4M. Só que para você saber quem é o produto, eu preciso saber quem é esse M. E onde eu vou encontrar? Com a outra informação que ele deu. Ele diz que a soma das raízes é 6. Então, substituir os valores aqui, que eu já conheço da formulazinha, menos B sobre A. Quem que é B? Menos 3M, tá? É todo o valor que acompanha a variável x. Então, quem está acompanhando a variável x é o menos 3m. E lembrando do sinal da fórmula, e se a equação tiver sinal também, põe aqui parênteses para não dar errado, tá? Para separar, para você compreender melhor.
Fez jogo de sinal, menos por menos dá mais, 3m. Para isolar o m, a gente vai passar o 3 dividindo, tá? Para o segundo membro, 6 dividido para 3 dá 2. Perfeito. Encontramos o valor de m, encontramos o produto. Só precisa substituir o valor de m. E encontramos o produto igual a 8. Perfeito? Então, muito bem. As raízes dessa equação é tal que a soma das raízes é 6 e o produto é igual a 8. Certinho? Que números poderia ser? Vamos aqui tentar. Ou seja, eu sei que a soma é 8 e o produto... desculpa. A soma é 6 e o produto é 8. Então, que pares de número satisfaz essa equação? 2 e 4? Vamos ver. 2 mais 4 dá 6. 2 vezes 4. Desculpa, eu tô mesmo hoje falo uma coisa e coloco outra. 2 mais 4, 6. 2 vezes 8. Tá vendo? Eu tô falando uma coisa e já tô colocando resultado. 2 vezes 4, 8. Tô bem apressada. Quero ir pro resultado. Então, veja só. Nós encontramos, se fosse o caso, né, para determinar as raízes, quem são? Olha só, estava bem fácil. Então, dois números que somado dá 6 e multiplicado dá 8, 2 e 4. Perfeito? Então, é nesse ritmo aqui que a gente vai utilizar esse conhecimento de soma e produto das raízes, para determinar quais são essas raízes, para determinar coeficiente, para determinar qual é a equação, tá? Para determinar várias informações utilizadas. Equações de segundo grau, escrevendo uma equação conhecendo as raízes. Nossa, na atividade 5 da página anterior, montamos uma equação. Lembra? Nessa atividade aqui, a gente montou uma equação, conhecendo a soma das raízes e o produto das raízes, lembra? Será que podemos compor equações a partir das raízes? Sim, a gente acabou de ver, de fazer, montar uma equação conhecendo a soma e o produto dessas raízes. Só que será que tem um jeito mais prático? Vamos ver. Escreva uma equação do segundo grau, ou seja, você já sabe que uma equação de segundo grau é desse tipo, ax ao quadrado, desculpa, mais bx mais c igual a 0, que tem as raízes 3 e menos 4. Perfeito. Ele quer que você escreva uma equação, e essa equação vai ter como raiz 3 e menos 4. Considere o coeficiente A igual a 1. Bacana. Então, primeiro, a soma das raízes é 3 mais menos 4, que é igual a menos 1. Perfeito. Como a soma das raízes é igual a menos 1, a gente pode determinar, e eu já tenho o coeficiente A, a gente pode encontrar o coeficiente B, concorda? Por quê? A soma das raízes é dada por menos B sobre A. Como a soma das raízes é igual a menos 1, vamos substituir o valor de A, que é 1, logo, eu vou ter que menos B vai ser igual a menos 1, novamente, como o coeficiente B não pode aqui nesse caso ficar negativo, a variável B, então, nós multiplicamos por menos 1, ou seja, trocamos o sinal de todos. B está negativo, fica positivo, 1 está negativo, fica positivo. Então, B é igual a 1. Olha só, já temos o coeficiente A, já temos o coeficiente C. Falta apenas o B, falta apenas o coeficiente C. E a gente encontra o coeficiente C aonde? No produto das raízes. 3 vezes menos 4, menos 12. E quem é o produto? Como eu encontro o produto?
C sobre A. C sobre 1, porque o A é 1, é igual a menos 12. Meios por extremos, C vai ser igual a menos 12. Muito bem. Então, olha só. Já encontrei aqui o coeficiente A, B e C. Basta a gente substituir na equação, tá? Os coeficientes, a gente vai ter a equação dada. Por exemplo, aqui, como eu queria encontrar a equação, então essa equação onde as raízes é 3 e menos 4 vai ser x ao quadrado. Quem B? B é 1, ou seja, mais x, e quem é C? Menos 12, igual a zero. Tudo bem? Veja o seguinte. A equação é x ao quadrado mais x menos 12 igual a zero. Resolva a equação e verifique se as raízes 3 e menos 4 são realmente raízes, tá bom? Então, aí fica a atividade para vocês. Se quiser conferir se 3 e menos 4 são raízes, ou substitui aqui, ou você encontra as raízes da equação e vê se bate. Descobrir. Se considerarmos A igual a 1, podemos compor uma equação de segundo grau usando a fórmula. Olha só, mais uma formulazinha para a nossa coleção. X ao quadrado menos SX mais P igual a zero. Quem é esse S? Esse S é a soma, tá bom? Soma das raízes. S de soma e P de produto. Tudo bem? Então, é isso. A gente vai montar uma equação, olha, substituindo a soma e substituindo o produto. Cuidado com esse sinalzinho aqui, ó, ele precisa estar aqui. Então, a fórmula para encontrar uma equação de segundo grau, conhecendo a soma e o produto das raízes, é essa. X ao quadrado menos a soma das raízes de x mais o produto. Perfeito? S é a soma e P é o produto das raízes. Bacana. Outro caso aqui, ó. Veja como esse carinha pensou. Se x menos 3 é igual a zero, portanto, x vai ser igual a 3, certo? Passando o 3 por cima no meio. Se x mais 4 é igual a zero, então x vai ser igual a menos 4. Perfeito. Então, ele fez x menos 3 vezes x mais 4 igual a zero e chegou também na mesma equação, tá? Então, utilizando o produto de binômios formados com os simétricos das raízes, também encontramos a equação, tá? É outra formazinha também de encontrar a equação. Mas a gente vai falar mais sobre utilizar a soma e o produto. Então, veja só. Componha a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que a é igual a 1 e suas raízes são 5 e menos 3. Perfeito. Para eu compor, conhecendo o produto e a soma, eu só preciso, olha só, eu sei que vai ser x ao quadrado, tá? O nosso A aqui, ele é 1. Mas, no nosso caso aqui, eu vou colocar, reescrever a fórmulazinha que a gente vai ter que encontrar. Menos S de x mais P igual a zero. Então, só preciso dessas informações. O A ele já me deu que é 1, já está aqui, beleza. Agora, para substituir aqui, eu só preciso encontrar a soma e o produto. Como eu já conheço as raízes, olha só, quem é a soma? 5 mais menos 3, mais por menos dá menos, 5 menos 3, 2. E o produto? 5 vezes menos 3. 5 vezes menos 3, menos 15.
certinho? Pronto. Basta agora a gente substituir os valores encontrados. A soma 2x, quem é o produto? Menos 15. Perfeito. Então, a equação que a gente estava procurando é x² menos 2x menos 15 igual a zero, tá? Bem rápido, bem tranquilo, só conhecendo a soma e o produto, tudo bem? Então, se você conhece a soma e o produto das raízes, não é necessário você utilizar a forma que a gente fez na passada, para encontrar os coeficientes, tá certo? A gente pode ir de forma mais direta, conhecendo já aqui, utilizando a soma e o produto, como essa formulazinha aqui, tá bom? Ok, então quando você quiser montar, escrever uma equação que você já conhece as raízes, tá? Se você vai escrever uma equação conhecendo as raízes, o que é que você precisa lembrar? Dessa fórmula aqui, x² menos sx mais p igual a zero. Então, você vai determinar quem é a soma e quem é o produto das raízes e determinar essa equação. Tudo bem? A minha última descoberta foi a mais incrível. Através da soma e do produto, é bastante simples achar as raízes da equação de segundo grau, se as raízes forem números inteiros. Então, tem essa questão. Se a raiz for número inteiro, então é mais fácil você determinar as raízes pela soma e pelo produto do que utilizar o Bhaskara, né? Entretanto, em alguns casos, como eu falei, vai ser mais fácil você utilizar o Bhaskara, porque se não for o número inteiro, então fica mais difícil de você conseguir identificar quais são os números que satisfaz as condições da soma e do produto. Mas vamos considerar aqui os números inteiros e vamos brincar um pouco. Diga dois números que, somados, deem 7 e o produto seja 10. Então, pensa aí, dois números onde a gente vai somar esses dois números e o resultado é 7 e o produto vai ser 10. Daí você pode ficar brincando. 0 e 7 com a soma 0 e 7, 1 mais 6, 2 e 5, 3 e 4. Pronto, você pega alguns números e verifica. Para a soma, todos esses aqui funcionam, mas verifica para o produto. Aí você vai observar que o produto é apenas 2 e 5. Ou seja, você tem que pegar dois números que satisfazem as duas condições. E a soma seja 7 e o produto seja 10, tá? Então, você já verificou que esses dois números são 2 e 5. Daí, a partir deles, a gente pode montar nossa equação. A gente pode montar utilizando o produto de binômios, ou seja, eu vou pegar um valor x menos a minha primeira raiz, x menos a segunda raiz, ou seja, x mais o simétrico dessas raízes que eu determinei. Realizando o produto, nós vamos chegar na equação x² menos 7x mais 10, certinho? Para verificar, você pode resolver a equação e verificar aí se as raízes realmente são 2 e 5. Mas a gente também pode utilizar a formulazinha que a gente acabou de estudar. Determinar pela forma de soma e produto x² menos s, ou seja, a soma de x, mais produto p igual a zero. Então, para isso, eu só preciso determinar quem? A minha soma, no caso que é 2 e 5, eu já sei que é 7, e meu produto, que é 10. Então, já conheço a soma e o produto. Então, é mais fácil eu ir por esse caminho. x² menos quem é a soma é 7, x mais o produto que é 10.
não é verdade? Então fica mais fácil, mais rápido você utilizar a formulazinha para compor uma equação de segundo grau através da soma e do produto, beleza? Então aqui, ó, se você já determinou qual é quais são as raízes, 2 e 5, então você determina a soma e determina o produto e substitui na equação e você encontrou uma equação aí, tá? Que satisfaz essas condições, onde as raízes são 2 e 5. Tranquilo? Agora com você, pense aqui comigo. Vamos descobrir números inteiros, tá bom? Inteiros, porque se não for inteiro vai ficar bem difícil para a gente conseguir identificar, que atendam às condições propostas a seguir. Se somados dão 6 e multiplicados resultam em 5, que números são esses? Eu preciso de dois números onde a soma é 6 e o resultado da multiplicação é 5. Daí você vai selecionar alguns números onde a soma é 6 e vai testar a multiplicação. Como são números bem fáceis aqui, de cara, a gente já vê que é o número 1 e 5. Vou botar um i. Os números 1 e 5. Confere? 1 mais 5, 6. 1 vezes 5, 5. Então, perfeito. Satisfez aí a condição de soma e produto. Agora eu quero dois números, onde o produto é 15 e a soma é menos 8. Então, primeiro, tenta imaginar, no caso aqui, o produto, onde vai dar 15. Que dois números inteiros eu multiplico e dá 15. Pode ser 3 vezes 5, né? 3 vezes 5, 15. Muito bem. E 3 mais 5 dá 8. Perfeito, mas veja bem. Eu achei que esses números 3 e 5. 3 vezes 5 dá 15. Só que a soma é negativa. Daí, preste atenção que você também tem que ter cuidado com os sinais, tá certo? Então, preste atenção. Sabemos que no produto, se eu multiplicar dois números negativos, ele fica positivo. E na soma, se eu somo dois números negativos, eu permaneço com o número negativo, tá certo? Então, veja o seguinte, para resolver isso aqui, satisfazer meu problema, basta eu colocar sinal de negativo nos dois. Então, menos 3 e menos 5. Por quê? Se eu somo menos 3 mais menos 5, vou ficar com menos 3, menos 5, sinais iguais somam e conservam o mesmo sinal, menos 8. Menos 3 vezes menos 5. Menos por menos dá mais, 3 vezes 5, 15. Então, confere, o produto é 15 e a soma menos 8. Perfeito. Menos 3 e 5. E menos 5. Agora, pensa aí em dois números cujo produto é menos 30 e a soma é menos 1. Muito bem. Então, vamos pensar aqui sem os sinais, tá? Depois a gente tenta trabalhar com os sinais. Para o produto ser 30 e a soma ser 1, então aí a gente só vai ter o quê? Os valores de 5 e 6, né? Olha, aí você pausa antes de tentar resolver, faz igual aqui, ó, coloca algumas possibilidades e vai testando, tá bom? Mas como aqui são números mais simples, dá pra gente ver de uma forma mais rápida. 30, produto e 1, ou seja, para a soma dar 1 e o produto dar 30, então aí a única possibilidade é o 5 e o 6. 5 vezes 6, 30, né? E se eu subtrair ou somar, não sei, tem que dar menos 1. Então, a gente vai modificar os sinais. O produto, ele tem que ser negativo. Se ele tem que ser negativo, é porque um número é positivo e o outro é negativo. A soma também deu negativa. Se a soma deu negativa, é porque o maior número é que tem um sinal negativo, tá certo? Então, o 5 ele é positivo,
e o 6 ele é negativo para poder satisfazer. Daí, se você faz, eu vou colocar logo aqui a resposta, 5 e menos 6. Eu vou apagar aqui para a gente conferir se realmente satisfaz. 5 vezes menos 6, sinais diferentes, aqui mais por menos dá menos, 5 vezes 6, 30. E 5 mais menos 6, que vai ficar 5 menos 6. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, menos 1. Então, observe o seguinte, meu produto deu menos 30 e a soma deu menos 1, tá certo? Então, é isso. Com a soma e o produto, ele vai ser interessante se meus dois números for o número inteiro. Se a soma e o produto for o número inteiro, então dá para eu descobrir quais são essas raízes. Se for um número racional, aí já vai ficar mais difícil. Se a soma e o produto for um número racional, então você calcula pelo Bhaskara mesmo, que é mais fácil, tá? Mas se eu tiver uma equação onde a soma e o produto é número inteiro, então você pode encontrar as raízes utilizando esses artifícios aqui, de encontrar dois números que satisfaçam a soma e o produto ao mesmo tempo, tá bom? Ok. Fica ligado aqui em relação a esses sinais, tá? É muito importante, porque você tem que saber direitinho. Se o produto de dois números, produto, multiplicação de dois números for positivo, ou seja, eu tenho dois números multiplicados e o sinal dele foi positivo, é porque os sinais desses dois números são iguais. Ou são mais, ou são menos e menos, né? Porque a gente sabe que no produto a gente faz jogo de sinal. Menos por menos dá mais. Mais por mais, óbvio que vai dar mais, tá bom? Então, se você tem aqui, ó, o produto for um número positivo, é porque os dois números ou são positivos ou são os dois negativos. Ou seja, os dois números têm que ter sinais iguais. Perfeito. Se no produto o número é negativo, é porque os dois números têm sinais diferentes. Necessariamente, um número tem que ser positivo e o outro tem que ser negativo. O produto aqui, ó, deu menos 30. Então, eu já sei de cara que um número vai ser positivo e o outro negativo, tá? Quem vai ser positivo e negativo, daí eu vou analisar pela soma. Mas eu sei que se no produto meus números, o resultado foi positivo, é porque tem sinais iguais. Ou é mais e mais, ou é menos e menos. Se é negativo, é porque tem sinais diferentes. Ou é mais e menos, ou é menos e mais. Se os dois números possuem sinais iguais, a soma é o resultado da adição de seus módulos com o mesmo sinal desses números. Professor, não entendi nada disso. Esquece isso daqui. Sinais iguais, o que é que você faz na soma com sinais iguais? Soma e conserva o mesmo sinal, tá? Então, se tiver mais e mais, continua mais. Se tiver menos e menos, continua menos. Perfeito? Nos sinais diferentes, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. Então, isso são regrinhas que você já sabe, mas a gente está relembrando aqui, porque você precisa, na hora de encontrar suas raízes, tá atento a esses detalhes do sinal. Por exemplo, aqui é menos 1. Para uma soma da negativa de dois números, é porque o sinal de negativo vai estar com o maior número, não é verdade? Porque se eu faço 5 menos 6, eu subtraio e conservo o sinal do maior número. Tá bom? Maior número absoluto. Perfeito. Lembre-se de que o módulo
ou o valor absoluto de um número real é o próprio número, se ele for positivo. Quando eu falar em módulo ou valor absoluto de um número real, será o valor simétrico, se ele for negativo. Tá? Então, é só para lembrar, digamos, módulo a gente representa por essa barrinha, módulo de menos 2 é o 2, tá? Módulo de 3 é ele mesmo, 3. Então, se for positivo, continua positivo. Se for negativo o número aqui, ele fica positivo, tá? O módulo serve para isso, para tornar os valores positivos, tá bem? Mas aqui é só para compreender quando ele fala aqui sobre os módulos dos números. Valor absoluto, tá? Valor absoluto, módulo do número, é considerando o valor positivo. Tá certo? Então, fica ligado aí nessas regrinhas de sinais, são coisas que você já sabe. Então, toma cuidado na hora de determinar as raízes pela soma e pelo produto. Você vai ter que ter atenção na hora desses sinais, tudo bem? Mas é bem tranquilo. E aí, como é que tá? Soma e produto já tá ok, né? Recapitulando, tá? O que a gente estudou até hoje, até agora. Hoje, a gente falou sobre soma de raízes. Então, já tá bem fixo aí na sua cabeça. Falou sobre soma de raízes, como é que a gente encontra. Menos B sobre A. Produto das raízes, C sobre A. Como montar uma equação conhecendo a soma e o produto dessas raízes, bem como descobrir coeficientes, descobrir valores que estão envolvidos no coeficiente da equação, tá certo? Então, a aula de hoje, a gente falou todo o tempo sobre soma e produto de raízes. Vimos bastante aplicações de exercícios de como são cobrados, né, de como vem cobrado nas questões, essa questão de soma e produto de raízes. O que a gente pode fazer com essas informações, né? Bem interessante. Então, agora a gente vai utilizar a soma e o produto das raízes para determinar as raízes das equações. Vamos realmente chegar no ponto final, ou seja, dado uma equação do segundo grau, você pode sim determinar as raízes dessa equação utilizando soma e o produto, tá? Como eu falei, algumas equações vai ser melhor você utilizar o Bhaskara, mas pode ter equações mais simples que é mais rápido você utilizar soma e produto. Para isso, primeiro você precisa identificar quem é a soma e quem é o produto. Então, de uma forma mais direta, a soma eu sei que é menos B sobre A, menos B, menos 9, sobre A, que é 1. Então, o 1 no denominador, tá? Ele não é necessário aqui, não vai influenciar no nosso resultado. Vai ser igual a 9. E o produto C sobre A, ou seja, quem é o C? 18. E o A é 1. Então, perfeito. Nós já temos aqui a soma e o produto. Como a soma e o produto são dois números inteiros, então com certeza fica mais fácil para a gente encontrar as raízes utilizando soma e produto do que ir calcular o Bhaskara. Só precisamos de quê? Encontrar dois números que somado dê igual a 9 e multiplicado seja 18. E aí? Aí é essa questão de você parar e começar a organizar suas ideias, tá bom? Pega dois números, por exemplo, você pode pegar 4 e 5 dá 9, beleza, mas 4 vezes 5 dá 18? Não, então já não serve. 3 e 6 são 9, tá? Soma 3 mais 6 são 9, beleza. E 3 vezes 6 dá 18? Perfeito, né? Então aqui a gente já encontrou as raízes, viu como foi bem mais rápido? Ou seja, os números são 3 e 6. Ou seja, eu posso dizer que a minha raiz 1 é o 3 e raiz 2, 6, certo? Por quê?
Vamos verificar. 3 mais 6 são 9. 3 vezes 6, 18. Então, como satisfaz as minhas raízes são 3 e 6. Tudo bem? Vamos aqui. Primeiro você determina a soma e o produto. Quanto que a soma dá? A soma menos B sobre A. No caso, 2 é o valor de A. Eu estou indo bem com pressa, né? Menos B, que é 4, sobre A, que é o 2. 4 dividido para 2, menos 2. Que é o produto? O produto é o C, que aqui é o 30, sobre A, 2. Menos 30 dividido para 2, menos 15. Olha, atenção aqui com os sinais, tá bom? Então, a gente vai procurar dois números que somados é igual a menos 2 e que multiplicado dá igual a 15. Então, veja o seguinte. Como a minha soma é negativa, então eu sei que os meus números vão ter sinais diferentes. Um tem que ser positivo e outro negativo. E, como é negativo ainda, eu sei que o número negativo é o do maior valor absoluto, o maior número, tá bom? Como o meu produto é negativo, eu também sei, né, já confere isso, que os dois números têm que ser sinais diferentes. Então, dois números que multiplicado dá 15. Você pode ir testando valores, né? Mas vamos ver o 3 e 5. 3 vezes 5 dá 15, perfeito. Só que um deles tem que ser negativo, porque meu produto é negativo e minha soma também é negativa. Então, como a soma é negativa, eu sei que o maior número é que é negativo. Então, de 3 e 5, o 5 que é negativo, tá? Então, vamos conferir realmente se isso dá certo. 3 mais menos 5, 3 menos 5 é igual a menos 2, soma, confere. E o produto? 3 vezes menos 5, 3 vezes menos 5, menos 15. O produto também confere. Então, as raízes para essa equação, 3 e menos 5. Então, posso dizer que Z1 é 3, Z2 menos 5. Tranquilo, né? Bem tranquilinho. Determine as raízes da equação x² mais 3x menos 28 igual a zero, utilizando soma e produto. Do mesmo jeito. Então, digamos que você está calculando uma equação como essa, e em vez de você utilizar o Bhaskara, você primeiro testa soma e produto. Verifica a soma, menos B sobre A. B é o 3 e A é o 1, tá? Então, como A é 1 aqui, já não vou nem colocar no denominador. Então, a soma é igual a 3. Olha que legal. Bem rápido. E o produto? O produto é 6 sobre A, ou seja, menos 28. Certinho? Soma igual a menos 3, desculpa. Porque é menos B, tá? Como aqui é positivo, vai ficar negativa. Menos 3, menos 28. Da mesma forma, eu sei que meus dois números, eles têm que ter sinais diferentes. Quais são esses números aqui? Em que minha soma vai dar menos 3 e que meu produto vai dar menos 28. E aí, me ajudem. Pausem o vídeo. Tenta descobrir aí comigo também, tá certo? Aí vocês conferem. Então, conferiu?
Daí, a ideia é, você vai pegar números, tá? 2 pares de números e vai ficar testando a soma e o produto. Então, eu encontrei aqui a melhor opção para a gente verificar aqui agora, 4 e 7, tá? Por quê? 7 menos 4 dá 3 e 7 vezes 4 dá 28. Beleza. Agora, o que a gente precisa prestar atenção nos sinais, porque se a soma é negativa, é porque o maior número tem um sinal negativo. Então, eu já posso afirmar que o menos 7, que o 7 é negativo. E 4 são as minhas raízes. Daí, você quer conferir, então vamos conferir. Você tem menos 7 mais 4 vai ser igual a menos 3. Subtrai e conserva o sinal do maior número. Menos 7 vezes 4. 7 vezes 4, 28. Mais por menos, menos por mais, menos 28. Então, confere. Ah, professora, ainda não estou seguro de que esse realmente são os valores corretos. Então, você pode verificar na equação, tá? Você pode verificar esses valores na equação. Ou, se você está com mais dúvida ainda, calcula de outro jeito e vem ver e vê se dá certo. Mas você pode verificar como? Substituindo os valores, certo? Você pode pegar aqui, eu dei uma equação que é x ao quadrado mais 3x menos 28 igual a 0. Vamos testar aqui para o menos 7. Menos 7 ao quadrado mais 3 vezes menos 7 menos 28 igual a 0. Para ser verdadeiro, esse resultado todo aqui tem que zerar. Menos 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. 3 vezes menos 7, menos 21, menos 28, igual a 0. 49 menos 21, 28, menos 28. 28 menos 28, 0, ok. Então, confere, menos 7 realmente é raiz para essa equação. E aí você pode testar o 4, tá certo? Fica como exercício para você. Pega o 4, substitui na equação. Então, esse resultado aqui tem que ser 0. Essa igualdade tem que ser verdadeira. Se for, então, 4 é raiz para a equação. Agora que você já está craque, tá? Sobre soma e produto, resolve mentalmente as equações a seguir. Ou se ainda não está tão seguro assim, não precisa ser mentalmente, pode ir dessa forma. Determina qual é a soma, qual é o produto. Por que dá para fazer mentalmente? Ó, veja que o valor de A é sempre 1. Então, você não vai ter denominador. Você já vai ter isso aqui de cara, ó. Que a soma vai ser menos B. Só preste atenção, ó, quando está negativo aqui, vai ficar positivo, porque você vai fazer o jogo de sinal. A soma é 9 e o produto 14, não é isso? Então, quais os números que somando dá 9 e que o produto é igual a 14? Ah, muito bem. Ah, professora, essa foi fácil. 7 e 2. Então, aí. Por quê? 7 mais 2 dá 9 e 7 vezes 2 dá 14. Perfeito. Da mesma forma, vamos identificar quem é a soma. A soma é o 6, porque B menos B, na verdade, menos 6 menos B sobre A, vai ficar apenas o menos B
ou seja, menos 6. E o produto, C sobre A, 8 sobre 1, 8. Perfeito. Então, quais são os dois números que, somado, dá menos 6 e multiplicando dá 8? Então, veja o seguinte, meu produto ele é positivo. Se eu tenho um produto positivo, é porque meus dois números têm que ser negativos. O que confere também para a soma. Se minha soma é negativa, eu poderia ter dois casos, né? Mas como o meu produto é positivo, então aqui eu vou ter que minha soma, os dois números também são negativos. Eu somo e conservo o mesmo sinal. Muito bem. Que números multiplicados dá 8 e somados dá 6? Ah, professora, essa também é fácil. Como tem que ter o mesmo sinal? É menos 4 e menos 2. Quer conferir? Menos 4 mais menos 2, soma e conserva o mesmo sinal, dá menos 6. Menos 4 vezes menos 2, multiplica e faz jogo de sinal. Mais menos por menos dá mais. 2 vezes 4, 8. Perfeito. Muito facinho, né? Na letra C. Qual é minha soma na letra C? Menos B sobre A. Quem é B? Menos 1. Então, eu vou ficar com menos da fórmula, menos 1 do valor de B, fazendo jogo de sinal, a soma é igual a 1. Quem é o produto? O produto é C sobre A. Quem é C? Menos 12. Meu A é 1, então nem precisa me preocupar aqui com ele. Então, quero dois números que somado dá 1 e multiplicado é igual a menos 12. Muito bem. Eu sei o seguinte. Se o produto é negativo, então os números tem que ser sinais diferentes. Um é positivo e outro negativo. Muito bem. Mas como a soma é um número positivo, então o sinal negativo está no menor número. Ok, perfeito. Então, bacana. Eu já consigo visualizar aqui, muito fácil, professora, que esses dois números são 4 e 3. É? 4 e 3? Não, professora, 4 é menos 3, porque eu preciso de um sinal diferente. Meu produto é positivo. Quer conferir? Confere. 4 menos 3 é igual a 1. 4 vezes menos 3 é igual a menos 12. Então, confere. 4 e menos 3 são raízes para essa equação.